Marília, deixa eu só tentar entender uma coisa, eu queria que vocês me explicassem, falando sério. Esse negócio de não poder inscrever o novo treinador sem acertar com o anterior é do Campeonato Paulista, não é? É. Isso. Ou seja, é mais um item do Campeonato Paulista que o Corinthians desconhece. O Corinthians desconheceu. Porque o Corinthians sabia. Na verdade. É no mesmo artigo, no mesmo capítulo, artigo 24, que diz da impossibilidade de trabalhar em 2 times. Acho que eu contei aqui, ou lá no Band Esportes, não vou lembrar agora. Por que tem esse artigo? E, eventualmente, os times desconheciam. No ano retrasado, a CBF, no seu conselho técnico, instituiu a jabuticaba, para não chamar de outra coisa, do comum acordo. Eu falei várias vezes sobre o instrumento do comum acordo, como isso burlava a regra de não poder trocar de técnico 2 vezes. Lembra? Sim. O que aconteceu naquele ano, na Copa Paulista e nos campeonatos de acesso do Campeonato Paulista, havia denúncias de times menores das ligas paulistas, que à medida que o campeonato ia chegando no seu final, eu não vou falar quais são os times aqui, mas eu sei, um time tirava o técnico do outro para sabotar as fases finais com dinheiro da cidade, com dinheiro de empresário, tirava o técnico para acontecer alguma coisa e o técnico trocava de time nas últimas rodadas. Foram lá no Reinaldo Carneiro Bastos, falaram, isso aí não pode mais acontecer, tá uma bagunça, ninguém fica sabendo, só a imprensa local das cidades pequenas, precisa colocar no regulamento isso. Isso já existiu no Campeonato Paulista do ano passado. Não aconteceu com ninguém, mas já existiu no Campeonato Paulista do ano passado. E aí agora é repetido, não é novidade no Campeonato Paulista, mas ele é uma imposição no regulamento que não vem dos times grandes, nem dos técnicos, nem do sindicato dos treinadores, muito menos do sindicato dos jogadores. Isso é um problema que aconteceu nos campeonatos de acesso aqui de São Paulo, nas ligas, mas naquelas ligas regionais, de técnico que pulava muro na última hora, e isso deu, né, sabe como que é, né? Faroeste. E aí foram lá na Federação Paulista, eles têm voto e os regulamentos mudaram. É por isso que isso está no regulamento. Mas você tem razão, estava no regulamento e no mesmo artigo que impossibilitava o Corinthians de tirar o técnico do São Bernardo. Mili, ontem, não sei se você tem a mesma ideia do que eu, talvez porque a gente tem gostos parecidos, eu fiquei abismada com a escalação original e com a ideia de jogo do Thiago, que é o técnico interino. Ele falou muito bem falado na coletiva após 1-0 para o Santos, que a realidade do Corinthians é outra, que os jogadores estão pressionados e que o Corinthians luta para não cair. Ué, por que ele jogou com o time aberto? Ô, Marília, eu fico... eu nem entendi a ideia de jogo. Eu nem percebi uma ideia de jogo. Nem notei que havia uma ideia de jogo. Porque é isso, é um catadão, né? Eu não entendi nem isso. Que ideia de jogo do quê? Me enlouquecer. Isso. É isso mesmo, eu vou enlouquecer. É um plano para enlouquecer o torcedor e a torcedora do Corinthians. Então, assim, eu fico muito chocada, porque assim, o time em campo é reflexo do que está acontecendo fora de campo. É uma bagunça, é o caos, né? Não tem começo, nem meio, nem fim. Eu fico muito assustada, porque, embora a diretoria, como o Arnaldo falou, tenha parado de falar loucamente, eu continuo vendo no noticiário notícias sobre contratação. O Corinthians quer contratar, vai contratar, mais um, mais outro. Não tem notícias sobre renegociação de dívidas. Não tem notícias sobre a tal da auditoria, que já não é mais uma auditoria, chama agora uma consultoria, uma diligência, né? Da Ernst Young, que é uma das maiores empresas do mundo nessa área. É isso que o Corinthians deveria estar focado nisso. Não adianta anunciar a construção do 20º andar se o térreo não está pronto. Vai cair. Vai cair. Literal e simbolicamente. Então, me assusta demais. Tudo a respeito do Corinthians é um assombro para mim atualmente. O time não é bom, mas, além disso, não tem um conjunto, não tem uma ideia de jogo, não tem treinador, né, gente? Não tem treinador. Então, eu não sei o que é o futuro do Corinthians. Deveríamos estar arrumando a casa. O presidente eleito deveria dizer assim para a torcida: vamos arrumar a casa primeiro. Vai doer. Não vão ser 1 ou 2 anos agradáveis.
Mas a gente precisa fazer isso. A gente precisa olhar para dentro. A boa liderança olha para dentro, não olha para fora. E essa atual diretoria está olhando para fora. Me parece que as administrações anteriores tacaram fogo e essa diretoria chegou correndo com a gasolina. Então, é realmente preocupante. É realmente preocupante. O que a gente vê em campo é um detalhe perto de tudo que está acontecendo. A luta para não cair no Paulista é triste, é melancólica. É claro que a torcida vai se agigantar. É óbvio que a torcida do Corinthians vai mostrar quem é. Ela vai fazer bonito agora, nessa hora, tão difícil. Mas a diretoria vai precisar ajudar. Parar de falar em contratar e começar a falar em renegociar. A dívida é de 1,6 bilhão. Para manter a dívida nesse patamar, 200 milhões por ano. Palavras do Rosalá Santoro, diretor financeiro do Corinthians. Vamos lá, só para terminar o Corinthians e para o diretor de futebol, de financeiro novo do Corinthians, para terminar o assunto Corinthians. Então, hoje o Corinthians, eu tenho falado muito sobre a falta de gente no CT, né? Porque todo mundo foi tirado de lá, que era cargo de confiança da antiga direção. Hoje o Corinthians anunciou um ajudante para o Rubens Gomes, que é o diretor de futebol. Agora o Corinthians tem um diretor assistente, um conselheiro eleito no grupo da oposição. O Fernando Alba vai ser diretor assistente, vai trabalhar com o Fabinho Soldado diariamente no CT, quando o Rubens Gomes às vezes está, às vezes não está, porque ele também está muito no Parque São Jorge. Uma outra informação que eu tenho, conversei com o presidente do Corinthians, e foi feita uma proposta, né? A gente viu a matéria do Rodrigo Matos dizendo que o Mano vai pedir alto, e eu perguntei para o Corinthians, o presidente do Corinthians disse que sim, fez uma proposta de pagamento parcelado pela... Ih, pera só um pouquinho. Ué, eu tô ouvindo alguma coisa aí. Não, fui eu mesma, desculpa, gente. Essa matéria do Rodrigo Matos, dizendo que o Mano pede pagamento alto em garantia para rescindir, e eu conversei com o presidente do Corinthians, Augusto Melo, há poucos minutos, e ele me disse que fez uma proposta de pagamento parcelado dessa multa. Aí, aqui durante o programa, eu fiz uma pergunta para ele se quem vai treinar o time para o jogo contra a Portuguesa no domingo, se o Corinthians não vai ter técnico no banco de novo no jogo da Portuguesa, ele depende do Mano, a resposta, mas o Antônio Oliveira vai treinar o time para este jogo. Ele não pode ser anunciado, mas ele vai estar trabalhando. Essas são as informações do Corinthians. E agora, com todas as covinhas do Arnaldo, o Arnaldo está numa semana muito feliz, diferente, com novidades na vida dele, mas entre elas tem uma coisa de assumir o soberano. Vamos ouvir as declarações dos jogadores de São Paulo depois dos 3-0 sobre o Água Santa, um São Paulo levinho, campeão da Supercopa, que está invicto com o Carpini. Então, na saída do jogo, vamos ouvir o que os jogadores falaram. Realizado, acredito que realização do sonho, na verdade, mas como é um sonho realizado, acredito que dá mais motivação ainda para trabalhar mais ainda, seguir firme. Excelente jogo, excelente vitória hoje, e você está passado já, foi tão importante para dar até troca. Campeão invicto, Arnaldo? Tem mais Eu sou o Juan. Feliz voltar a marcar, estava precisando, e ainda mais depois de um título assim como a Supercopa, Morumbi lotado, muito feliz, só agradecer a Deus. Ouvimos pezinho no chão, ouvimos o Moreira Juan, que fez gol ontem, né? Não, pezinho no chão não, tá tudo bem também, o pezinho não tá tão no chão, tudo bem, também não é necessário, não precisa voar, pode ser pipa, mas daqui a pouco puxa de volta. Dá para ser campeão invicto, Arnaldo? Não. O Carpini falou até sobre isso na coletiva depois do jogo, que esse início bom tal, uma hora o time vai perder e vai ter que saber perder, entre aspas. Adiar ao máximo essa possibilidade. Aliás, lembra que a gente falava sobre o Carpini, Marília? Tudo bem que é Água Santa e Juventude, mas era um técnico que tinha poucas derrotas na temporada passada. Os times dele sofriam poucos gols, perdiam poucos jogos. Às vezes empatava, não conseguia ganhar, mas tinham poucas derrotas. E acho que time grande tem que perder pouco. Não dá para ser campeão invicto, mas tem que perder pouco. Não tem essa. E acho que ontem, a gente está vendo o gol do Juan aí, a decisão de colocar um time praticamente todo reserva, ela foi compreensível depois da semana Corinthians e Palmeiras, e os reservas deram bons sinais.
vários deles deram bons sinais, e o time, em termos coletivos, funcionou muitas vezes bem, num sistema diferente que o time titular vinha utilizando. Mais gente no meio campo. A gente está vendo o último gol do Alan Franco, essa é uma questão do Carpini. A bola aérea ofensiva melhorou demais. O São Paulo tem feito gols em praticamente todas as partidas de bolas, faltas e escanteios a favor, com uma bola mais rápida no primeiro pau. O time ficou um pouco mais vertical do que era com o Dorival. Então eu acho que o time está cada vez menos Dorival, sabe? Pela mudança dos jogadores e pelo estilo do técnico, que é um pouco diferente, né? Ele não está rasgando completamente a cartilha do Dorival, mas ele está colocando aos poucos o estilo dele, e com os jogadores que o Dorival não conseguiu, que já estavam no São Paulo, mas com jogadores que o Dorival não conseguiu aproveitar porque estavam machucados praticamente o ano todo, como é o caso do Moreira, que falou ali, e foi muito bem de novo de lateral direito. Uma coisa comum com o início do São Paulo ano passado. O início do São Paulo ano passado é com o Rogério Ceni. A largada não foi tão boa, mas as lesões já tinham aparecido e aparecem de novo esse ano, certo? Lesões diferentes, não lesões gravíssimas, mas lesões. Então já está o Igor Vinícius machucado, o Rafinha machucado, são 2 laterais, o Lucas machucado. Então são preocupações para um elenco que foi reduzido, mas que tecnicamente foi melhorado. O São Paulo tem um bom elenco para essa temporada, com contratações e recuperações de jogadores que não podiam jogar. E acho que agora, sem a preocupação esportiva, a preocupação financeira, ela persiste, sem a preocupação esportiva de um ser estranho ao tudo o que o São Paulo vivia, ao ambiente que o São Paulo vivia. Rames Rodrigues, né? Rames Rodrigues já não é mais... Talvez a gente esteja discutindo esportivamente pela última vez. Como falou o Carpini depois do jogo. Não é mais problema meu. É problema da diretoria, departamento financeiro, departamento jurídico. Porque o treinador, seja o Dorival, seja o Carpini, tinha essa coisinha, sempre essa pergunta, sempre essa questão da torcida. Por que o Rames Rodrigues não joga? Por que não o Rames? Por que não o Rames? Agora não tem Rames. E acho que, sinceramente, me compreenda, por favor, hoje o Rames não é solução de nenhum time competitivo. Ele é uma ideia, talvez Rames Rodrigues, aí tá, eu tô quase, assim, sentenciando, talvez, Mili, no time comandado pelo Diniz, pelo estilo de jogo do Diniz, a gente está vendo quantos jogadores talentosos, já mais veteranos, o Fluminense contratou. Talvez o Rames Rodrigues pudesse ser aproveitado pelo Fluminense do Diniz. Mas agora com o Renato Augusto, com o Douglas Costa e tal, nem no Fluminense do Diniz, eu acredito. Acho que de lateral, o Samuel Xavier não joga hoje, daqui a pouco. Quem sabe, então, né? Rames Rodrigues, Cano, Canso, Renato Augusto, Arias, Queno, Cano. Eu acho que dá. Eu acho que é uma ideia. Acho que dá. Não dá, Mili? No seu de Douglas Costa jogaria, talvez. Eu acho, Marília, que dá. Com o Diniz, gente, ele encaixa qualquer coisa ali. Não, falando sério, eu acho que o Rames, o problema do Rames é não aceitar o banco. É não aceitar ficar um pouco no banco. E aí emburrar e é isso, né, gente? Você compromete o grupo, porque estraga as relações. Se tem alguém de bico no banco tentando fazer conspiração, aí não vai. O grupo racha e futebol é grupo. Você vai me dizer que esse elenco do São Paulo é melhor do que... Não é um elenco mediano, não é? Assim, mediano para futebol brasileiro, que é acima da média, mas um elenco. Então, tem estrelas, tem Lucas. Sem estrela. E o do Palmeiras, gente. E o do Palmeiras. Também não é nada demais. É conjunto. A gente vê esse time jogando com tudo. No papel, o elenco grandioso é o do Flamengo. E a gente está vendo que desde o ano passado não acontece. Então, eu acho que é ambiente. Você vê que o ambiente no São Paulo está bom. É um ambiente leve. O time entra em campo leve. Time A, time B, time mesclado. No Fluminense, igualmente. É um time leve. É um time que jogadores aceitam ficar no banco. Jogadores estrelados aceitam o banco.
Então, se não constrói esse ambiente, não vai. É o que a gente está vendo no Flamengo. Por isso que eu insisto, eu acho que o Flamengo tem problemas nos bastidores. Porque no papel, um elenco interessantíssimo. E o do São Paulo, nem tanto, e o do Palmeiras, nem tanto. Mas são times muito melhores. Eu tenho dois amigos tricolores paulistas, Eduardo e Ribeiro, não sei se vocês conhecem. O Eduardo e o Ribeiro já estão comprando, inclusive, ingressos para o Mundial, aquele super Mundial de 2024. O Danilo? Já estão comprando, porque disseram que vão ganhar a Libertadores com o pé nas costas e, naturalmente, entrarão no Mundial no ano que vem. O grande Mundial já terá como é que era? O majestoso? Não, como é que é o nome do soberano? O soberano. Eduardo e Ribeiro já estão prontinhos para embarcar. Então, mas isso que o Renato falou é um ponto interessante, porque esse São Paulo não veste a soberania. É um São Paulo operário. E o Carpini encaixou nesse lugar. Ele chegou muito humilde. Concorda, Arnaldo? É um São Paulo que parece que tem a cabeça no lugar. É um São Paulo de trabalho. Sabe o que acontece, Mili? Eu acho que essa questão do soberano, e o presidente do São Paulo era diretor de marketing na época do malfadado soberano, Júlio Casares. Ele vai além do time e do técnico. Isso que é duro, é uma questão do clube. E se você não perceber que está caindo na mesma armadilha, isso contagia o campo. Porque o São Paulo, da época do soberano, era tricampeão brasileiro, não tinha nenhum jogador soberano, só o goleiro, que era como agora. O Lucas agora, sei lá, era o Rogério antes. O resto era tudo jogador bom, mas bom. Nenhum era convocado para a seleção, nenhum. O técnico era o Muricy, que nunca foi deslumbrado. E o São Paulo virou soberano. E caiu da cadeira. É uma questão do clube. Sabe o que eu acho que está diferente? E aí pode evitar o soberano? Depende muito, de novo, da torcida do São Paulo. De novo. Porque a torcida do São Paulo, ela não é mais soberana, ela odeia isso. Ela é um trauma da torcida do São Paulo. E essa torcida diferente que vai ao campo hoje, tem lá o setor popular, tem essa, ela digamos que ela criou casca com o jejum, com a dor. E ela não quer, ela não quer Ramos Rodrigues. Parte dela quer, mas ela quer carrinho, ela quer disputa, ela quer entrega. A torcida do São Paulo adora ver jogo contra o Palmeiras e perceber que o São Paulo consegue competir coletivamente com o Palmeiras, que é o time mais acertadinho, e competir e ganhar na dividida do Palmeiras muitas vezes, nas divididas, dentro e fora do campo, aliás. Agora, esse limite é bem tênue. E que o Renato falou, ele faz uma brincadeira, mas é isso que ameaça sempre o São Paulo, que na sua essência continua sendo o clube mais, aspas, elitista do país, por ter o menor colégio eleitoral do país e ser comandado pelos mesmos grupo de pessoas há milênios. Um pequeno grupo de pessoas. Isso é uma armadilha. Só a torcida pode botar um freio no soberano. Só a torcida. Lá de dentro, não acho que os jogadores sejam assim, não acho que o Carpini seja assim, embora o Carpini esteja num desafio pessoal muito grande. Mili, assim, há 3 semanas, ele estava pensando em como ele ia reencaixar o Nenê na equipe do Juventude. E o cara chegou, de repente ele pegou o São Paulo, quebrou o tabu Itaquera, ganhou do Palmeiras, os caras levantaram. Então a gente precisa também sentir como que o Carpini vai reagir a isso tudo. Não ter que lidar com o Rames pode facilitar essa trajetória dele. Mas não é exatamente uma garantia. A gente precisa de mais tempo para observar.